Se não fosse pelo Gensler, teríamos o Goldman, o Citibank, o Millennium e você sabe, a Bridgewater. Teríamos grandes players do TradFi muito envolvidos nesse mercado. Eu receberia ligações de banqueiros dizendo: "Oh, esses caras querem comprar você." No momento, não há compradores da TradFi para negócio de cripto. Talvez, você sabe, talvez de custódia, porque estão colocando em seus projetos futuros para tokenização. Isso ocorre exclusivamente por meio do Federal Reserve e da SEC, e acho que isso pode ser, acho que é para 2025. Francamente, acho que precisamos passar pela eleição e teremos um novo chefe da SEC. Eu simplesmente não acredito que vamos evoluir com o Gensler. Hoje, temos o CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz, nos dando uma atualização sobre o mercado de cripto e o ETF de Bitcoin, e por que a BlackRock está desempenhando um papel muito maior em 2024 do que qualquer outro investidor institucional. Novogratz acredita que o próximo ciclo de alta será diferente de tudo o que vimos recentemente. A iminente aprovação pela SEC da aplicação da BlackRock para um ETF de Bitcoin está sinalizando uma enorme onda de capital prestes a entrar no mercado. O Bitcoin está atualmente acima de $41.800, um aumento de mais de 4.700 nos últimos 30 dias. Vimos muitos aumentos rápidos nos preços das criptomoedas nas últimas semanas, e os investidores estão ansiosos pela aprovação de pelo menos um ETF, o que trará uma enorme quantidade de capital para o setor. Novogratz destaca que apenas 1% do portfólio da BlackRock abrirá as portas para centenas de bilhões de dólares em capital institucional. Quando isso acontecer, ele diz que testemunharemos um aumento de 400% apenas no Bitcoin, visando um preço de $150 mil em apenas 6 meses. O halving do Bitcoin coincide com o cronograma para esse preço, então podemos ver o maior aumento nas criptomoedas em apenas alguns meses. Vamos direto para a última entrevista com Mike Novogratz, enquanto ele nos dá suas previsões de preços para as criptomoedas e o cronograma para o Bitcoin, e o que podemos esperar nos próximos dias e semanas. Abre aspas. O dia em que Larry Fink foi à TV e apresentou a história otimista do Bitcoin, eu tive muito mais confiança de que o ETF aconteceria. Eu disse que o maior gestor de ativos do mundo acabou de credenciar nossa classe de ativos e disse a ele: "Cara, nós vencemos. Acabou o jogo. Guarde seu telefone, desligue sua tela. Felizmente, você não tem negócio de 420 pessoas para gerenciar, com um grande custo e muitas partes móveis e carreira das pessoas para se preocupar. Você só tem um grande monte de Bitcoin, e isso vai valer muito, mas muito em um ano. Então, para de me ligar." Ele riu e, é claro, me ligou 2 vezes no dia seguinte também. Mas eu realmente acredito que foi um jogo que virou. Foi a maior coisa que aconteceu em nosso mercado o ano todo. Louvado sejam os caras da pílula laranja de Larry. Eu sei quem são, mas sou obrigado a manter segredo. Eu acredito que é real, sabe? Eu estava conversando com outro grande gestor de ativos há cerca de 1 hora e ele estava apenas fazendo as contas sobre a alocação de 1% globalmente, com nenhum suprimento, e para onde os preços poderiam ir. Isso me deixou pensando que sempre quis comprar 50 mil opções de compra, e existe um cenário de um movimento bullish. Normalmente, estaríamos em um ponto no gráfico em que deveríamos estar realizando alguns lucros, certo? Você comprou mais barato, comprou opções e etc. 42 mil, 44 mil, 45 mil dólares. Deveria haver uma pausa, mas caramba, não é assim que está sendo negociado. Está sendo negociado como se ainda tivesse. Eu tenho acompanhado muito a MicroStrategy versus o Bitcoin. A MicroStrategy negocia com um prêmio de cerca de 122% em relação ao Bitcoin. Sabemos que um ETF está chegando. Por que um ETF deveria ser negociado com um prêmio de 20% em relação ao Bitcoin? Você assumiria que quando o ETF chegar, esse spread diminuirá. Michael Saylor vendeu 700 milhões de dólares ou 650 milhões de ações da MicroStrategy no mês passado para comprar Bitcoin com um prêmio. Ele está fazendo negócios criativos para registrar lucro. O chocante é que ele fez isso e o spread não se moveu. Ele está fazendo mais de 750 milhões de dólares esse mês e o spread não está se movendo. Isso mostra o quanto há de demanda reprimida dos mercados de ações.
para os produtos de cripto. Então, há uma tonelada de demanda reprimida, um crescimento explosivo está prestes a acontecer no horizonte, à medida que a BlackRock e muitos outros gigantes das criptomoedas estão fazendo exatamente isso. Eu fui ao Fed em 2014 com Dan Warhead. Eu e Dan fomos e encontramos com Bill Dudley, que, se não me engano, não era o chefe do Fed na época, ele era o cara número 2, talvez ele fosse o governador. Eu acredito que Larry Brad estava lá, mas havia vários assessores para falar sobre Bitcoin e eles disseram algo que ficou muito na minha mente. Eles disseram: o Bitcoin nunca pode ser uma moeda, somos fascinados pela blockchain, fascinados por esses trilhos para movimentar as coisas, e talvez possa ser um ativo, mas moedas, nunca houve uma moeda bem-sucedida com um suprimento fixo. Elas são muito fáceis de manipular e apertar, e há muita volatilidade. E essa era a crença deles, e eu acho que eles estão certos. Eu não acho que o Bitcoin será uma moeda que usaremos para comprar Pepsi-Cola, e você sabe, no início as pessoas compravam pizza com isso, mas ninguém realmente comprou coisas com Bitcoin, mesmo que as pessoas falassem sobre Lightning e outras coisas. Sim, você pode usar a infraestrutura, mas você não vai usar o Bitcoin como uma moeda de transação. Não, porque simplesmente não há mercado, e ele só sobe. Eu estava pensando em cripto hoje, mas você sabe, uma das coisas que eu realmente errei foi que eu costumava dizer: ah, existem 114 elementos na tabela periódica, ouro é o único que tem valor, só porque você tem, os outros precisam de utilidade. E eu pensava que o Bitcoin poderia ter valor apenas como reserva de valor, e o Ethereum e tudo mais precisava de uma utilidade real. Onde eu estava errado é que todas essas outras criptos, de alguma forma, são uma forma de Bitcoin nesse momento. Este ETF e essas outras entradas estão comprando tempo para qualquer utilidade que veremos no futuro a ser construída, mas a realidade é que a maior parte do valor agora em Solana, Ethereum ou outra qualquer que seja é reserva de valor. É uma comunidade de pessoas que decidiram armazenar seu dinheiro nesse sistema e perceberam: uau, se eu trouxer mais pessoas para o sistema, o preço sobe. Eu acredito nessa comunidade e na estrutura, e eu estou realmente nervoso sobre o outro mundo porque não entendo ou acho que fui prejudicado por ele, ou simplesmente não é tão legal. Então, somos todos reserva de valor nesse momento. Haverá utilidade um dia, eu espero, utilidade real. Haverá aplicativos que eu poderei usar para comprar ingressos ou transferir coisas, mas a realidade é que a Web3 tem decepcionado até agora em termos de grandes ganhos de utilidade. Eu realmente acredito que eles estão chegando, e exceto por pagamentos, a maioria disso é com stablecoins. Então, estamos realmente em um jogo de narrativas, um jogo de contadores de histórias. Vamos mudar em cripto de ser apenas um jogo de contadores de história para um jogo de encanadores, construindo o mercado financeiro e a infraestrutura regulatória para realmente mudar a forma como as finanças são feitas, mas nada disso aconteceu ainda, exceto as stablecoins. As pessoas usam o Tether na Tron para movimentar dinheiro no Oriente Médio, na África e em muitos lugares. E isso é interessante, porque a ideia originalmente era: oh meu Deus, você precisa desses sistemas descentralizados que são rápidos e seguros, e com a Tron você tem algo que é meio centralizado, mas é rápido e barato, e para pequenos pagamentos as pessoas não se importam, confiam nisso, porque não é uma reserva de valor, é um mecanismo de transferência, e eu acho isso interessante. Nós nos tornamos um pouco religiosos sobre como pensamos nesses sistemas, e na realidade, todos eles são comunidades. A reserva de valor é algo que as comunidades parecem se importar. Fecha aspas. E aí, pessoal, o que acharam dessa análise e das previsões de Mike Novogratz? No mínimo, deu para ter um panorama do mercado e do que está por vir, é ou não é? Comente aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então luta comigo. Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!